Graça e paz a todos, meus queridos. Nesse momento eu quero falar um assunto muito importante, um assunto que tem gerado polêmica, um assunto em que, se não nos cuidarmos, nós cairemos no erro, e Deus nos adverte sempre que devemos honrá-lo, devemos adorá-lo, devemos tê-lo como o único Senhor das nossas vidas. E eu quero ler aqui um versículo que está em Apocalipse 2, no versículo 14. É só esse versículo mesmo, mas para a gente meditar nesse assunto tão interessante. Mas algumas coisas, poucas, tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Bom, o assunto que eu quero falar é a respeito de idolatria. Há muitas religiões no mundo em que se pratica esse tipo de pecado. Isso é um pecado de fato. Idolatria é algo abominável diante de Deus, porque Deus, um ser santo, separado de todos, Ele quer todo louvor, toda honra e toda glória só a Ele. E muitas vezes, algumas religiões, alguns países, algumas pessoas, aliás muitas, milhares de pessoas, a maioria das religiões existentes no mundo hoje, eles se dedicam à idolatria, à adoração de ídolos. Bom, nós temos como um referencial muito assim latente a Igreja Católica. A Igreja Católica, segundo nós, cristãos, protestantes, evangélicos, a Igreja Católica é o maior centro idólatra que nós conhecemos, que nós fazemos polemização e tudo mais em relação à Igreja Católica. Porém, há um assunto muito mais grave que eu gostaria de tratar com vocês, que é a idolatria no meio evangélico. Aí você pode pensar, como idolatria no meio evangélico? Existe idolatria no seio do povo evangélico? Infelizmente existe. E nós não percebemos muitas vezes que idolatria é essa, e por isso a praticamos sem noção nenhuma de que estamos pecando contra Deus. Bom, o versículo aqui em Apocalipse 2,14 diz o seguinte: algumas pessoas dentro da igreja seguem a doutrina de Balaão. Sabemos que Apocalipse, principalmente capítulo 2, capítulo 3, são, na verdade, o Apocalipse inteiro são cartas escritas às igrejas, às congregações da Ásia, e todas essas congregações juntas constituíam a Igreja de Jesus Cristo. E alguns nessas igrejas tinham problemas com algum tipo de envolvimento pecaminoso. E um dos que é citado é o de idolatria. Esse pode talvez ser um dos mais graves, e grave no sentido de que nós não conseguimos identificá-lo assim de pronto, e muito tempo depois, ou talvez nunca venhamos a identificar, e acaba isso tornando um problema muito sério que pode levar as pessoas para o inferno. Bom, aí você continua com aquela indagação. E qual seria a idolatria no meio do povo evangélico? Eu vou enumerar algumas para que nós possamos fazer uma reflexão sobre esse assunto. Primeiro, o misticismo toma conta da igreja em determinado momento da história, e nós passamos a ter a liderança da igreja como sendo pessoas extremamente santas, pessoas acima de qualquer suspeita. E eles detêm um poder divino até, que as outras pessoas não possuem. É um sistema, um modelo copiado da antiga religião judaica, do templo, dos sacerdotes e etc. Que no Antigo Testamento o Espírito Santo atuava sobre pessoas escolhidas especificamente por Deus para exercer uma função ministerial e de governo, enfim. Deus escolhia alguns para serem pessoas que iam dirigir o povo como um todo. E essas pessoas, apenas elas, eram cheias do Espírito Santo para poder realizar esses trabalhos. Mas quando Cristo, na cruz do Calvário, consuma o ato
de salvação da humanidade, ele quebra todos esses paradigmas, ele quebra todos esses dogmas, ele, enfim, institui um novo mandamento. E nesse momento ele constitui reinos e sacerdotes de todas as pessoas do mundo, àqueles que se entregam a ele e o aceitam como Salvador. Mas a religiosidade, ela tende a manter esses princípios de que a liderança é extremamente santa e usada por Deus, tem um poder todo especial sobre a vida deles, e que esse poder ele é de fato sobrenatural. Algumas curas só são realizadas através de pastores, ou bispos, ou apóstolos, ou quem quer que seja, né, dessas graduações todas. Porém, a verdade da Bíblia é que qualquer um de nós, crentes em Jesus Cristo, que cremos de fato no Evangelho de Jesus Cristo, e está escrito que aqueles que crerem, os sinais seguirão essas pessoas, curarão os enfermos, expulsarão os demônios e tantas outras coisas que poderão fazer no nome de Jesus. Então todos, não são só os pastores, os presbíteros, os evangelistas, apóstolos e bispos, qualquer crente pode realizar sinais. E aí é que se constitui a idolatria, quando você acha que Deus vai usar a boca de um homem só para falar ao seu povo. Não existe mais isso hoje. Qualquer servo de Deus pode ser instrumento de Deus para falar ao povo. E quando nós temos uma figura, um ícone de uma pessoa, o fulano de tal, ele é um pregador poderoso. Isso é uma idolatria. Nós estamos dando honras e glórias a um ser humano, estamos anulando a honra e a glória de Deus. Mas é uma palavra muito pesada? Mas é a realidade. Deus não divide a sua glória com homem nenhum. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos nos curvar diante da palavra de Deus. Nós precisamos obedecer à Bíblia de fato. É ela que nos fala a respeito de Deus e da vontade dele. Mas o que nós vemos hoje em dia é o avesso de todas essas coisas que Deus estabeleceu para o seu povo. Nós vemos pessoas que formam caravanas, viajam quilômetros e quilômetros atrás de ver alguém que supostamente está sendo usado poderosamente por Deus. E se isso não for idolatria, me corrijam, por favor, eu não entendo isso como outro sinal que não seja idolatria. Algumas igrejas estabelecem que para você receber uma bênção de Deus, e eu não entendo também que tipo de bênção é essa, mas eles afirmam que para você receber, você tem que depositar algum crédito a Deus. E esses créditos a Deus são convertidos em forma de campanhas, campanha das 7 semanas de não sei quem, os 7 cultos da libertação, e se você participar dessa campanha, não falhar nenhum dia e ser assíduo, pontual, você vai receber, no final da campanha, você vai receber a bênção. Outras igrejas, aliás, talvez até as mesmas que fazem essas campanhas de 7 semanas aí, fazem também aquele descarrego do sal grosso, sessão de descarrego, manto sagrado, paletó que derruba as pessoas. Enfim, são tantas coisas que têm sido adicionadas ao Evangelho. Tudo isso é idolatria. Eu posso afirmar categoricamente que são idolatrias, porque a Bíblia diz que são. Enfim, tudo isso constitui abominação diante de Deus. Eu penso como que Deus vê tudo isso que está acontecendo em igrejas que dizem que são evangélicas. Nós temos alguns nomes para denominar esse tipo de igreja. Nós temos as igrejas da Reforma, são as tradicionais. Nós temos as igrejas pentecostais, que vêm do avivamento que aconteceu na Rua Azul em 1906, em Los Angeles, nos Estados Unidos da América. E são as igrejas pentecostais, hoje são inúmeras elas. Disseram que foi um avivamento, mas existem aí algumas indagações também. Que tipo de avivamento?